Boa tarde, muito boa tarde. Sejam vocês todos bem-vindos, bem-vindas. Nosso querido técnico em serviços jurídicos com a disciplina Introdução ao Estudo Jurídico, Introdução ao Estudo do Direito. Coisa formidável podermos aí voltar a compartilhar um pouco dessa gama de conhecimento que o direito nos dá, nos oferta e que a gente pode trabalhar concomitantemente com o nosso dia a dia em sociedade. E o assunto de hoje é um assunto que realmente esboça o nosso comportamento em sociedade. Ele é deverasmente importante. Se você olhar muito bem, a disciplina Introdução ao Estudo do Direito, ela preconiza os mais variados conceitos, definições, visão privilegiada panorâmica nos vários segmentos ramificados do direito. Então, é uma disciplina que toda aula é uma revisão. Toda aula é um olhar novo, clínico. Então, te faço esse convite hoje à tarde para que fiquemos aqui até as 18 horas e 20 minutos com muita, mas muita informação. E a temática de hoje, dando continuidade ao que o professor Carlos ontem abordou, é a estrutura da norma jurídica. Se você pensar muito bem, nós já vimos por diversas vezes o que é norma, o que é conjunto jurídico, o que é o normativo, o que é esse arcabouço jurídico, não é? Nós, por diversas vezes, vimos os mais variados conceitos, definições, né, do direito, o que é lei, o que é norma, o que é sanção, o que é coercitivo, as características, estudamos as escolas, né, de interpretação, vimos o que é hermenêutica, percebemos aí a evolução da sociedade, até chegarmos às relações entre nós, seres humanos, coadunando aí com a existência desta ciência, né, que é o direito. E vimos como é o seu posicionar ao longo dessa nossa trajetória enquanto sociedade. Boa tarde, pessoal lá de Porto. Como é o nome da escola? Pessoal lá de Alvorada do Gurgueia. Está aí conosco também, né? Bocaina, Brasileira, é isso? Coisa bacana. Giboés, Inhuma, pessoal de Inhuma hoje pela manhã, muita participação bacana. Padre Marcos, pessoal de Porto que já está aí nos felicitando com essa presença maravilhosa. Simões, Miguel Alves, Lagoa Alegre, coisa fantástica. Nós temos aí vários polos hoje e eu espero aí trazer muitas informações para vocês. Pessoal lá de Alvorada do Gurgueia, também muito participativo. Baixa Gangue do Ribeiro, né? E Capitão de Campos. Eu acho que estava faltando eu falar Capitão de Campos. Muito bom. Estamos aqui juntinhos no nosso curso técnico, disciplina Introdução ao Estudo do Direito. Me chamo Laudo Natel e estamos à frente dessa disciplina desde o início do curso técnico. Isso é muito bacana. Opa, tá ali, Itainópolis. Eu tinha esquecido que em Itainópolis também muita participação. São Gonçalo ali nos desejando boa tarde. Muito bem. Coloquem aí depois para mim, por gentileza, pessoal de Mati Olímpicos, né, Ivone? O nome das escolas, do professor aí, para a gente dar um alô, deixar aí sacramentado o nome das escolas. Pessoal de Matias Olímpicos aí, através também da Maria Natália, marcando presença. Que coisa boa. Sejam todos vocês muito bem-vindos ao segundo momento, né, do ano. Nós estamos dando continuidade ao que chamamos aí do conteúdo programático, desse primeiro momento do curso técnico Serviços Jurídicos. E aqui eu já começo a fazer aquele alarde, né? Nós vamos começando a deixar claro a nossa intenção de prova. Então, não perca a aula, tá? Se perdeu por algum motivo de força maior, dá uma assistida na aula gravada, anota os pontos, traz dúvida,
Aí eu recebo aí muitas dúvidas, muitas curiosidades nas redes sociais e eu estou à disposição de vocês. Certinho? Então vamos aqui? Vamos lá então. Professor, norma jurídica. Por que norma é tão importante? Por que norma é tão importante? Ora, eu vou te responder a esse questionamento fazendo uma outra pergunta, né? O pessoal lá de Matias Olímpicos é do Colégio José Amável, né? Esse instituto é Unidade Escolar José Amável. E o pessoal de Porto 2 é a turma do Serviço Jurídico lá de Porto, aqui do Piauí. Coisa legal. Tamo juntinho, tá? Então vamos fazer aqui um questionamento. Por que norma ela é tão importante? E aí eu te faço a resposta com esse segundo questionamento. Você já imaginou como é que seria uma sociedade sem as normas? Não é? Sem o direito posto, sem o positivado, aquele que está tabulado nos códigos, seria impossível vivermos em harmonia. Então, a norma jurídica, né, ela tem essa visão. O pessoal lá da escola Miguel Nunes de Sales, pessoal aí de Lagoa Alegre, escola Elon Machado Moita, que legal, sejam todos vocês bem-vindos. Então, todas as vezes que tiverem um questionamento sobre a questão da importância das normas jurídicas, você vai dizer assim, olha, a nossa vida inteira é vivendo em parceria. A vida inteira é vivendo em sociedade, comunidade. Ao longo desse tempo, nós tivemos essa necessidade aglutinada a partir do momento que passamos a deixar de ser nômades e passamos a viver o sedentarismo, ou seja, plantados ali em um único local, não mais vivendo em cavernas, mas sim em casas, até chegar aos moldes de hoje. Então, quanto mais aconteceu de se aglomerar pessoas, começou ali a ter a necessidade de se normatizar conduta, comportamento, para que se pudesse ter uma previsibilidade das ações, para que se pudesse ter uma previsibilidade de um contexto organizacional. Então, passou aí a verificar que a norma ela se faz presente em termos de sociedade. Assim como a sociedade ela está para a norma. Alguns doutos gostam de dizer que a sociedade está para o direito, assim como o direito está para a sociedade. E aqui eu puxo um gancho em uma das célebres frases que já parafraseava outros grandes doutos, Miguel Reale, ele diz que a sociedade é fato, o direito é fato social. Não existe, gente, direito de um homem só. Daí dizer que uma das características do direito é de ser bilateral. Né? Nós vamos já ver um pouquinho adiante. Tá? E aí surgiram vários estudos, várias ideologias, várias correntes, né? E mais para cá ficou aí bem esculpido a teoria tridimensional de Miguel Reale, teoria tridimensional do direito, onde ela parte de um tripé, tridimensional, tripé. Ele começa a dizer que nós temos o fato-norma e tem mais outra situação que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, certo? Dentro desse contexto, eu precisaria saber o que é direito, né? A questão do elemento gramatical, lógico, sistemático, histórico e teleológico. Aí vem as escolas e os ramos do direito, entre público e privado. E aqui nós temos vários estudiosos que assim se posicionam, dentre eles Miguel Reale também. Meios de integração do direito. Aí nós já vimos o que é
lacuna na lei, analogia, equidade, costumes, interpretação extensiva. Então, esse cenário que nós colocamos aí como aula de hoje é porque todo o prospecto de resolução de questões e o aparato em termos da estrutura da norma jurídica, eu vou estar trazendo essas outras áreas, revisitando essas habilidades. E aí já fica a dica de prova. Você já vai colocar, ó, o professor falou em negócio, dica de prova, aula do dia tal, slide 2, ele pediu para eu ficar antenado. Então, ele mandou um slide para nós, que são quantos slides, diretor? 200 e... Nós vamos estar revisando. Então, coloca na aula de hoje. Você diz, olha, é um slide que tem 200 e poucos slides a aula. Então, ali ele está me chamando a atenção para eu revisar, que tem cara de nossas provas. Combinado, turma? Até aqui alguma dúvida? Gostaram da dica? Né? Nós fizemos aqui um easter eggs, né, de prova. Tá? Isso aqui porque alguns alunos me abordaram nas redes sociais e disseram, professor, vai ter prova? Como é que vai ser essa prova? Eu estou com medo. Então, não te preocupa não que eu vou te ajudar. Assiste a aula que eu vou dar a primeira dica de como é que você vai fazer para revisar, porque o conteúdo é muito extenso, para você fazer sua prova. Combinado, turma? Então, anota a aula de hoje, anota o slide, tá? O slide é o número 2. Então, professor, o senhor quer dizer, então, que quando se fala das questões inerentes à norma jurídica, eu preciso ter em mente que a vida nos trouxe a necessidade de vivermos em sociedade. E essa necessidade, né, é observada pelo homem ao longo da sua carga evolutiva, né, tivemos a necessidade de organizar a sociedade. Organizar para que ninguém se sentisse mais do que ninguém. Né? Daí, hoje pela manhã, uma aluna disse, professor, eu gostei e eu tenho uma visão agora, depois da aula, que a lei é para todos. Exatamente. Não existe uma lei para mim, uma lei para o meu diretor, uma lei, né, para a Ivone Lima, outra para a Maria Natália, lá da unidade escolar José Amável, né, outro para o Jardel, que está mandando um abraço aí para o Samuel, tá? Que é lá o irmão do Nicolas, né, de São Gonçalo. Tá? Não, toda lei ela é igual para nós aqui da Teresina, para você aí de Bocaina, para você aí de Capitão de Campos, para o nosso aluno Fabiano, que estava acompanhando nossa aula lá de Goiânia hoje pela manhã. Tá? Em qualquer parte do Brasil, a lei é a mesma. E salvaguardado as suas abordagens, pessoal de Lagoa Alegre, até fora do nosso país, porque nós vamos ver em disciplinas um pouco mais refinadas, né, no quesito tangenciar para um conteúdo preciso, nós vamos ver que tem situações que mesmo fora, né, nós temos aí a lei brasileira sendo observada em algumas circunstâncias. Certinho? Então, a norma ela foi fluindo a partir desta necessidade. E daí dizer que o direito ele possui, olha só, ele possui, é que ele possui? Ele possui características. Quais são essas características? Nós temos a heteronímia. Ele não vai perguntar se eu quero aceitar essa lei, tá? Não tem isso. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Coercibilidade, né? Poder usar até a força para se valer, cumprir a lei. Bilateralidade, a partir das relações entre seres, surge ali a norma, né? O direito positivo, o direito posto. Tá? Então, eu posso dizer que, ao contrário disso, a moral, que é isso que está dentro de nós, que é o primeiro freio, né? Moral e ética, nós chamamos de educação. Educação vem de berço, não é assim que a gente diz? A moral e a ética,
São os primeiros gatilhos que dizem assim: epa, não faça isso porque isso é errado. Não faça isso porque isso é feio. Meu pai e minha mãe não me ensinaram isso, meus avós muito menos. Aí há aquela reprimenda da sociedade, é a reprovação social. Quando esses itens falham, eu tenho ali o último momento que vai conter esses rompantes nossos de ultrapassar as limítrofes jurídicas. Aí eu tenho o direito, né? O direito que é para toda a sociedade, observando as mais variadas relações. Relações entre pessoa física com pessoa física com pessoa jurídica com pessoa física, pessoa jurídica com pessoa jurídica, né? Estado para com a pessoa física, Estado para com o jurídico, e assim sucessivamente. O que se imaginar de relações em sociedade, em instâncias que você conseguir vislumbrar, ali descansa o braço do direito dizendo: olha, até aqui você vai, mas passar daqui adiante pode-se incorrer numa reprimenda, que aí nós teremos em forma de sanção, prisão, multa, tá? Eu sei que se eu ultrapassar essa limítrofe jurídica e ela for tipificada como um crime, aí eu vou poder incorrer, né, sobre esse ius puniendi. Eu vou receber, dentro daquilo que eu pratiquei, a proporcionalidade do praticado àquela possibilidade de pena. É esse freio maior que faz com que vivamos em sociedade de forma mais harmônica. Até aqui todo mundo bacana, todo mundo entendendo, né? Agora, olha lá, por um exemplo, você vai subir na sua moto sem capacete, com chinela de dedo. Tem alguma previsibilidade em código positivado se isso é certo ou errado? Professor, mas aqui na minha cidade parece até que ninguém usa capacete. Mas aí já não é mais erro da codificação. Aí é um erro da educação de todos nós seres humanos. Porque se eu sei que há uma tipificação para que não se faça aquilo, ou se faça, e nós vamos ver um pouquinho mais adiante, né, em outros momentos de aula, as questões inerentes a ser positivo ou a ser negativo, e aí eu sei que não é para fazer e ainda assim faço, aí se trata de um livre-arbítrio, e aí eu estou dizendo que eu arco com as consequências. Mas aí não é mais a problemática de lei, não é mais a problemática normativa. Sendo assim, senhores, eu posso dizer que a moral ela possui uma unilateralidade, porque ela é de indivíduo para indivíduo. Incoercibilidade, porque não há algo posto, algo escrito que diz, olha, se você não respeitar o pai e a mãe, para que teus dias sejam honrados, você vai sofrer isso. Não. Essa consciência que eu tenho, que nós temos, que se não honrarmos o pai e a mãe, não respeitarmos os mais velhos, não respeitarmos as nossas famílias, ou até mesmo aquele que não conhecemos, nós sabemos que a reprimenda, ela primeiramente é nossa. A nossa consciência, a nossa moral, a nossa ética, ela vai nos cobrar. Não é? Então, incoercibilidade e autonomia, porque é nosso. Então, costuma-se afirmar que norma moral anterior às normas jurídicas, ela é de dentro, independe de fenômenos interiores, não cogente, não pode dispor do poder punitivo de uma autoridade pública. Não tem o Estado dizendo, ei, cidadão, você xingou a sua mãe. Isso é crime. Você vai passar X tempo assim ou vai ter que pagar X cestas
ou serviços sociais. Ficou claro agora? Tá? Não é sancionada nem promulgada, né? A norma moral destina-se a aprimorar a convivência humana de um grupo social que está ordenado pelas normas jurídicas. Tá? São exemplos dessas normas: amarás teu próximo como a ti mesmo. Fazer o bem sem olhar a quem. Você diz que isso é o correto a se fazer, né? Uma criança caiu, primeiro item que você tem é de ali socorrer a criança. Uma idosa ou um idoso caiu, primeiro item que você tem, se você é dessas pessoas que tem o hábito de serem espontâneo em ajudar o próximo, é você ir lá ajudar o próximo. Será que isso tem dispositivado em lei? Claro que não. Isso vem dos nossos ancestrais, das nossas famílias, da educação que a gente vê do local onde moramos. Daquilo que a gente tem o hábito de ver e repetir. Por um exemplo, é comum para cada um de nós vermos alguém jogar o lixo em qualquer local? Claro que não é. E tem lei para isso. Mas será que eu faço isso por uma questão ética, moral, social? Ou é porque tem a lei? Professor, alguns precisam da lei. E eu concordo contigo, é por isso que no primeiro semestre nós vimos as questões das leis ambientais. Fizemos um aparato aí sobre aquelas catástrofes que acontecem quando as pessoas inadvertidamente jogam o lixo que contamina os lençóis freáticos, que contamina o solo e que traz, inclusive, problemas de saúde para cada um de nós. Tá? Então, gente, dentro dessa perspectiva estrutural, a estrutura da norma jurídica completa, ela integra sempre dois elementos: a previsão e a estatuição. A previsão refere à situação da vida típica, cuja verificação em concreto desencadeia o efeito ou a consequência jurídica estabelecida na estatuição. Eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu sei que eu posso me dar muito mal. Tá? Eu tenho que fazer, porque eu sei que se eu não fizer, eu vou receber aí uma contrapartida. Por um exemplo, aí na sua escola, será que eu posso dizer que você está liberado para usar o seu celular da forma que bem lhe convier? Claro que não. Nós temos dispositivado orientações nos regimentos internos, né? Ele é normativo, que você não pode fazer o uso desse tipo de equipamento durante as aulas, né? Quando você está dentro dos bancos. Conferem? E outras situações mais. Eu estou dirigindo, não posso estar olhando o celular. Eu estou pilotando uma moto, não posso estar olhando o celular. Mas é comum você ver pessoas usando o celular, ou dirigindo um carro, pilotando uma moto, andando de bicicleta, assim andando a pé, a pessoa está aqui, esbarra na outra, cai, topa, né? Enfim, tem orientação para isso? Tem. Tá? Mas primeiro começa onde? Unilateralmente. Primeiro começa aqui dentro de nós, de cada um de nós. Se falha isso aí, tem uma previsibilidade o quê? Legal. Certo? Professor, se eu pelo menos pegar no meu celular aqui, em algumas escolas em Teresina, ou seu celular vai ser levado automaticamente para a disciplinar, ou você automaticamente é extraído dentro de sala de aula. Por quê? Porque tem um regimento interno em algumas instituições que assim preconiza. Aí você poderia me dizer, professor, mas e aí se eu precisar receber uma ligação importante da minha mãe, do meu pai? Aí a orientação é que é feita, é que ela tem que avisar, o pai tem que dizer, e aí fica estipulado que vai, ou então ele liga para a escola. Tudo isso é publicidade. Eu tenho que ter algo e deixar você consciente. Eu não posso fazer algo
ou eu legislar, o legislador tem aqui uma lei e esconde a lei. E aí no dia que você, olha, não, nem sabia que isso aqui era passível de uma sanção. Não, tem que ser bem público isso, tá? Então, as normas, elas têm esse poder, né? A norma, gente, ele é um ato de vontade intencionalmente dirigida a uma certa conduta humana. Você pode ter certeza que a norma jurídica, ela é um comando imperativo dirigido às ações dos indivíduos, das pessoas, sejam físicas ou jurídicas. Tá? E aí você poderia estar se questionando. E o direito? O que é o direito? Nós vimos por diversas vezes que o direito ele tem funcionalidade de controle social. Ele consegue, nos seus ditames, não é, orientar orquestradamente a sociedade no seu coletivo e individual, de forma que tenhamos uma conduta previsível. Essa conduta previsível, ela traz um processo de estabilidade social. Né? Já imaginou se nós não tivéssemos as leis e hipótese nenhuma? Ninguém iria conseguir viver em harmonia em canto nenhum. Já imaginou se existisse uma lei para cada um de nós, não é? Que só fosse aplicada ao nosso bel prazer? Nós já respondemos questões assim. Então, nós vimos que esse arcabouço jurídico, que as leis, as normas, elas estão ali e elas são comuns para todas as pessoas. Tá? É uma das características, não importando se eu concordo ou não. Tá ali para ser cumprida. E quando não se cumpre, e quando se demora, há órgãos, organismos até internacionais que preponderam as suas observações e quando elas saem da sua inércia por uma provocação, né, elas atuam e fiscalizam e cobram. O Brasil, por diversas vezes, ele já foi, sim, até cobrado e multado. Não vamos muito longe, não. A Maria da Penha, hoje intitulada Maria da Penha, ela é por conta de que essa mulher ela acionou órgãos, né, que vislumbram o comportamento em preservar, né, o nosso bem maior tutelado, que é a vida. E o Brasil, inclusive, foi penalizado por isso. E hoje nós temos a Maria da Penha com 12 anos, né? Salvo engano, 12 anos. E quanto que já se evoluiu para a preservação da mulher, para a preservação da saúde, da segurança da vida da mulher. Ah, professor, tem muito que se fazer ainda. Tem, mas o direito não dorme. E nós, enquanto sociedade, também não podemos descansar. Tá? Então, quando se fala nessa questão do conceito, eu gosto muito dessa do professor Paulo Nader, que é o livro que nós usamos aqui no nosso curso. Né? O Paulo Nader é um professor, juiz aposentado, tem várias literaturas, é um gigante. Ele diz que norma jurídica pode ser entendida como conduta exigida, ou um modelo imposto de organização social. Eu achei bárbaro isso. Por quê? Porque a lei ela não vai perguntar, ei, tu quer obedecer? Não. A lei ela diz que você tem que obedecer. Porque se não obedecer, você pode sim receber uma contrapartida do Estado, que é o único, não é? Que é o único dentro de um devido processo legal, pode sim ter a questão de punir. Ninguém pode usar da autotutela. Eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Então, gente, as normas jurídicas, elas nascem dos ius positus, né? Baseado no positivismo de Auguste Comte. Nós vimos isso aí no primeiro semestre. Onde o método empírico ele é adotado como meio para chegar-se ao verdadeiro conhecimento. Ou seja, a construção da norma jurídica dá-se por meio da observação
de seguidas eventualidades, acabando por gerar como trabalhado por Emily Durkheim, né, um fato social. Daí onde o Miguel Reale ele diz que direito é fato social. O direito ele está para as pessoas que vivem em sociedade e que nessa relação em sociedade tem-se ali uma previsibilidade ou se utilizando das fontes do direito, né, dos princípios gerais do direito, se atingir aí o máximo possível na preservação dos mesmos, esses direitos, os nossos deveres e assim sucessivamente. Daí então surge a figura do Estado, gente, disposto do direito como agente regulador, né? Ele é o responsável por legislar, ele prevê, não é, os acontecimentos. E naquilo que não se consegue prever, tem várias ferramentas. E nós vimos isso lá no estudo da hermenêutica, que é a arte de interpretar. Nós vimos isso lá no estudo das fontes do direito, que muitas vezes se recorre até aos costumes, para depois se positivar. Nesse mesmo ínterim, nós vimos aqui o direito consuetudinário, e nós demos aí um exemplo muito clássico, que é a questão do cheque pós-datado, que é o pré-datado que a gente fala, né? Aí vimos que essa, impondo a norma jurídica, que é o agente regulador, que é o Estado, né? Essa norma jurídica positivada, tá? Para reger a conduta individual e social de um povo, garantindo assim os seus valores. É por isso que eu digo, o direito, ele é esse conjunto de normas, essas normas que regulam a conduta humana em sociedade, tá? E sendo esse direito um conjunto de normas reguladoras, nós temos que analisar de uma forma geral este comando, certo, gente? Então, até aqui todo mundo está conseguindo acompanhar comigo, gente? Alguma dúvida até aí? Sim ou não? Bacana as escolas, o pessoal lá do Lago Alegre, Porto. Todo mundo está conseguindo visualizar a importância da norma, surgimento. Maria Natália, lá da Unidade Escolar José Amável, Jardel Sena, cadê o Nicolas, Samuel? Ah, é bom, eu fico perguntando assim porque o importante aqui são vocês, tá? Então, vão colocando aí qualquer coisa, estamos juntinhos. Muito bem, o que é que eu preciso ainda lembrar? Instituto jurídico. Na hora que você ouvir falar nessa questão de instituto jurídico, você vai dizer o seguinte, que é a reunião de normas jurídicas e afins, que rege um tipo de relação social ou interesse e se identifica pelo fim que procura realizar. Nada era assim, disse. O Instituto Jurídico faz parte da chamada ordem jurídica, qualidade do direito positivo em agrupar as normas. Olha que legal, né? Agrupar as normas, certinho? Então, o Instituto Jurídico, gente, ele é a manifestação da norma voltada para as necessidades do indivíduo, partindo do direito subjetivo ao objetivo, quando solicitado. São as instituições regulamentadoras que focam em um só interesse. Por um exemplo, adoção, poder de família, naturalização, hipoteca e assim por diante. Né? Lembrando sempre, para quem vai fazer prova, né, olha só, já focar nessas últimas características. Né? Nós vimos aí algumas características do direito. Vimos lá a questão da coercibilidade, bilateralidade, lembram? Então eu não posso deixar de esquecer, ou eu não posso esquecer isso.
temos que lembrar direitinho, tá? Então vá anotando. Eita, vou botar logo aqui que o professor falou questão de prova, características do direito, né? Questão de prova, o professor falou sobre a questão da ordenamento, né? Dos ordenamentos. Eu tenho que lembrar disso aqui. Ó, o professor falou das escolas. Deixa eu ver quais são as escolas que ele vai falar. Vai estar na prova, tá? É isso que nós temos que ter em mente, tá? Porque nossa prova, ela vai ter a sua composição de questões para marcar e algumas para responder. É por isso que eu trago sempre exercícios mistos. Então não vai perdendo a aula e vai ficando atento para você sair bem. Então vamos aqui para cá, por gentileza. Estrutura lógica da norma jurídica. E o pessoal lá de Porto dizer, sim, nós estamos acompanhando direitinho. Lá da escola Miguel Nunes de Sales, Porto, Piauí. Obrigado pelo feedback, querido. A Jardel Sena dizendo que Nicolas está aniversariando hoje, e assim eu aproveito para felicitá-lo pela passagem de vosso natalício. Muitas bênçãos para o jovem. A visão moderna da estrutura lógica das normas jurídicas, ela é baseada em conceitos trabalhados por este rapazinho aqui, é um gigante, né? O Immanuel Kant, né? Ele diz que essa estrutura lógica da norma jurídica, segundo a visão deste alemão, ele é o imperativo categórico e o imperativo hipotético. O imperativo categórico está intrínseco à ordem moral. Mesmo de caráter subjetivo, lembra lá, moral, né, subjetivo, obriga de maneira incondicional, pois o cumprimento dessa é sempre necessário. Exemplo, deves honrar a teus pais. Essa afirmação pertence ao campo moral, né? Não é de essência normativa, ou seja, não está escrito, não está em lei. Né? Honre o teu pai e tua mãe, para que sejam acrescidos teus dias na terra. Professor, eu conheço, isso é da Bíblia. Né? É o único mandamento com promessa, mas nós não temos aqui, em nossas leis, isso positivado. Professor, mas eu sigo isso, porque eu fui educado assim, lendo. Eu vou lá para a igreja católica, eu vou para a igreja fulano de tal, e eu fui educado assim. Pela minha avó, pela minha avó e etc. Meu pai e minha mãe. Aí, gente, parte da nossa educação. Né? Vem lá dos nossos princípios morais éticos. Vem lá de onde nós estamos inseridos em sociedade. Bem verdade é que hoje nós temos toda uma visão jurídica que se preocupa, sim, com o comportamento de algumas pessoas que não conseguem visualizar, né, o respeito e se torna dissonante em família. Temos, sim. E nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Vocês vão ver lá, dentre os quais eu posso citar Lei da Violência Doméstica, eu posso dizer para você o Instituto da Pessoa Idosa, né? O Instituto da Pessoa Idosa, ele tem esse nome agora, tá? Instituto da Pessoa Idosa, né? É o código, né? É o Estatuto da Pessoa Idosa. Muito bem. Pessoa de, Estatuto do Idoso. Aí trocaram agora, puseram isso. Estatuto da Pessoa Idosa. Diversidade. Em quem você imaginar hoje, em termos de sociedade, e que faz as características ali deste Estatuto da Pessoa Idosa, ali ele é albergado, porque o direito ele também evolui junto com a sociedade. Tá? É por isso que hoje não se fala, há algum tempo se falava em crime de adultério. A sociedade ela evoluiu nas suas relações e ali notou-se que a lei também tinha que evoluir. Ela mudou de comportamento, então a lei não poderia ficar ali engessada, quietinha. E aí teve que se ponderar com relação a isso aí, né? Professor, sou de uma época que todo mundo trocava fotos e mais fotos e não tinha problema. Mas aí começou a surgir um outro problema. Qual foi? Começou a vazar fotos de pessoas desnudas, vídeos e etc. Hoje já tem leis e mais leis com
com essa visão, né? Temos aí essas prerrogativas, que o teu posicionamento ele é salvaguardado, ele é assegurado, né? Aí nós vamos ver isso lá quando vocês estiverem estudando Código de Processo Civil, os casos práticos, né? Nós temos aí a Lei Geral de Proteção dos Dados, né? Nós tivemos aí aquele triste episódio, meu diretor, da Carolina Dickmann, né? Que teve seu dispositivo, levou parece que para concerto, e aí lá ela tinha uns momentos íntimos dela, é óbvio, e foram vazados de forma, né, trágica. Tivemos um caso também de um ex-marido, a esposa não deu mais certo o casamento, e o ex-marido inscreveu a mulher, a ex-esposa dele, como se fosse uma pessoa acompanhante, e aí mandou fazer panfletos, né, com uma montagem dela, e aquilo ficou afixado na cidade, os filhos vendo. Foi um terror isso aqui no Brasil. Então, hoje, temos sim o amadurecer das leis para que esses que tenham, infelizmente, esse tipo de conduta, eles possam sim ser devidamente assegurados de que vão resolver uma reprimenda, e para aqueles outros que dentro de um processo de normalidade resolvem, não vou fazer isso não, porque isso aí, além de ferir todo um processo educacional, moral, ético, eu tenho as leis aí que vão salvaguardar os direitos dessas pessoas. Tudo bom, Lara? Lara Ravena, muito boa tarde. Tá? Então, olha aqui, vamos um pouquinho mais para frente. Já o imperativo hipotético, ilustres amigos, é relativo às normas jurídicas, né? Técnicas ou políticas agindo de forma prevista na lei, como meio para alcançar alguma outra coisa que se pretende. Se um pai deseja emancipar o filho, se ele tem lá aqueles critérios que são observados, né? Se o cara já é universitário, mesmo assim ele é menor, mas entrou na universidade, se ele já tem um negócio próprio, né? Se ele é servidor público, etc. Aí não se encaixou na lei, o pai pode chegar junto com a mãe e dizer, olha, vamos ter aqui uma escritura pública porque esse menino aqui já é autossuficiente, e aí para que ele possa alcançar as demais, né, solicitudes da vida civil, vamos emancipá-lo, para que ele possa dar continuidade. Aí tem ali, ó, o papai e a mamãe emancipando o filho. Então ele vai lá, escritura pública, né? Aqui já é pertinente ao direito positivo, exigindo uma ação prevista em norma. Tem previsibilidade, é o imperativo hipotético, senhores. Tá? É perceptível quanto ao que foi dito. Agora vamos sair um pouquinho lá de Kant e vamos para Kelsen. Eu gosto muito de estudar com esse cidadão. Ele é um dos faróis, né? Nós temos assim muita coisa que foi amadurecida com este gigante, Hans Kelsen. A questão da hierarquia das leis, por exemplo, a sua piramidal é muito famosa no mundo inteiro, justamente por isso. Né? Se formos falar em hierarquia das leis aqui no Brasil, a gente começa lá com a CF, que é a nossa Constituição Federal. Tá? Então nós temos aqui o seguinte, ele esquematiza a norma em duas partes. Olha que legal. Aí sim prova. Segundo a visão de Kelsen, como é que pode ser esquematizada? Como é que é esquematizada a norma? Normas chamadas de secundária e norma chamada de primária. Paulo Nader reduziu a fórmula prática para melhor entendimento. O que é que se chama de norma secundária? Ó, dado NP deve ser S. Dado NP deve ser S. Tá? Dada a não prestação, ó, N não prestação, tá? Ó, dada a não prestação, deve ser aplicada a sanção.
Então, se não foi feita a prestação, deve-se aplicar a sanção. Norma secundária. Tá? Exemplo, o pai que não prestou assistência moral ou material ao filho menor, deve ser submetido a uma penalidade, sanção. Não é? Sanção. Vai lá o pagamento de multa, vai lá até a prisão. Temos a prisão em algumas partes do mundo, tem até a pena de morte. Certinho? Tem até a pena de morte. Né? Norma primária. Já na norma primária, nós vimos que dado FT deve ser P. Dado FT deve ser P. Ou seja, dado, olha aqui, fato temporal. Quando eu ouço falar no nome fato, eu me lembro da teoria da tridimensionalidade do direito, difundida, né, amadurecida aí por Miguel Reale. Tá? Deve ser feita a prestação. Então, dado um fato temporal, deve ser feita a prestação. Exemplo, o pai que possui filho menor deve lhe prestar assistência moral e material. Tá? Deve sim prestar-lhe essa. Então, quando se falar nessa divisão, você vai lembrar sobre essa aplicabilidade da norma secundária e a norma primária. Tá? A norma primária, o pai deve obedecer ao dever jurídico. Olha lá. A norma primária, o pai deve obedecer ao dever jurídico de prestar assistência moral e material ao filho, não havendo a aplicação da sanção. Certo? Muito você consegue visualizar isso quando, por um exemplo, o pai, né, e a mãe, eles se separam, vamos supor, e aí tem filho menor e tem aí que continuar a manutenção desse filho ou dos filhos menores, né, que vai aí até aos 18 para 21 anos e até 24 quando você faz a faculdade, a universidade, né? Ah, professor, você está falando de provimento alimentício? Sim, que é a famosa PA. Né? Eu já sei que pai separou, tal, tu tem menor? Pronto, então eu tenho que ocasionar a manutenção desses meus filhos. Ah, e se o pai não fizer? Ou a mãe, né? Também a mãe, eu conheço mães que pagam pensão alimentícia. Eu conheço, não é só o pai não, tá? Então, gente, aí eu tenho que, se o cidadão não paga, acontece o quê, gente? O papai lá que não pagar a PA dentro desse interregno, desse tempo, e não procurou fazer nenhum tipo de aporte para dizer, olha, está acontecendo isso, deixa eu tentar entrar aqui num acordo entre partes. Aí pode ocasionar, né, a prisão deste papai. Não é assim? Pois bem, nós terminamos de ver na prática as questões inerentes à norma primária e à norma secundária. Em caso de descumprimento desse dever, previsto na norma secundária, é aplicada a sanção. Não é? É aplicada a sanção. E aí nós vimos que ela pode ser multa, né, em outros casos. Ela pode ser, né, serviços prestacionais de ordem social. Ela pode ser a própria prisão. Né? Ela pode se dar através do congelamento de bens, e assim sucessivamente. Nós vamos ver isso um pouco mais na frente. Tá? Então, quando você ouvir falar que uma das características, de novo, que uma das características do direito, ela está comportada na questão chamada de heteronomia, né? Aí eu vou dizer assim, que o direito, ele não vai dizer assim, olha, eu quero que só funcione para fulano. Não, não tem isso não. Todos são obrigados a se sujeitarem ao cumprimento da lei. Tá?
Ah, professor, então é por isso que ela é de exatamente, heteronomia. Porque senão, gente, senão nós não nos sujeitarmos às questões inerentes, né, à norma primária e à norma secundária, se não observarmos as leis, né, eu posso dizer que tenho a outra característica do direito, que é a coercibilidade. Coercibilidade é aquele pressuposto maior de que até por uso da força, né, se fazer cumprir. E aí, essa questão da força, daqueles que não observam as normas, não estou dizendo chegar lá e assentar a mãozada, não, não é por aí. Né? Mas se faz uso de mecanismos que são dispostos, positivados em lei, que são observados pelo Estado. É ele que regulamenta as questões inerentes à legislação, certo? Ah, eu não cumpri, eu sei que eu posso me ferrar, eu sei que eu vou receber ali uma contrapartida, né? Porque é a outra característica, certo? Ela é bilateral também, essa característica. Sim, olha aqui, ó, bilateralidade. Ela é bilateralidade porque nós partimos de um pressuposto, né, de uma relação entre pessoas, tá? Partimos desse pressuposto de uma relação entre pessoas, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Não existe o direito de um homem só. Né? O direito está ali presente nas relações em sociedade. Certinho, ilustres. Aí nós temos, ó, bilateralidade, generalidade, abstratividade, imperatividade e coercibilidade. Tá? Então você vai dizer que mesmo ao amplo campo de atuação das normas e suas diferenças, são portadoras de caracteres comuns, sendo as mais presentes na opinião predominante dos autores. Bilateralidade, generalidade, abstratividade, imperatividade, coercibilidade, tá? Coercibilidade. Bilateralidade. O direito possui caráter bilateral. Que é isso, professor? Necessidade de outro ser para a sua aplicação. Já que possui caráter externo, só se realiza na condição do outro. Né? Não existe, eu vou acionar aqui o meu direito comigo mesmo aqui, porque eu, comigo mesmo, estou me desentendendo. Não dá certo isso, né? Entenderam? Estou tentando ser assim bem, meio doidinho, né? Mas eu preciso de alguém e dentro dessa relação algo não deu certo, seja de negócio, seja de trabalho, seja de convivência social, né? Se não resolvemos de forma administrativa, na boa conversa, aí sim se faz valer o uso lá, né, da representatividade maior, que é o Estado. Eu tenho aqui o meu vizinho, rapaz, sábado, sexta-feira está chegando e o meu terror chega também. Meu vizinho, ele fica até 4 horas da manhã ouvindo Valdir Soriano, reggae, né, pancadão, proibidão, tudo quanto é de música e ele bota no último volume. Rapaz, minha mãe já é idosa, meu irmãozinho é novinho. E mesmo que não fosse, quando a pessoa perde essa visão do coletivo, fazendo com que o seu individual ele se sobressaia ao coletivo, e você já tentou por diversas formas conversar e não deu certo, aí entra as questões inerentes aos direitos preservados. Mesmo ele estando dentro lá da casa dele. Rapaz, professor, ele bota o som tão alto que as telhas ficam vibrando, ó, pulando. Pois é. Entendeu? Provavelmente você conhece alguma coisa assim, né? Professor, quer dizer que só a partir de 10 horas? Não, é a partir do momento quando se exacerba e ele passa a incomodar.
né? Então, a generalidade é o princípio da generalidade. Prevê que o direito deve possuir caráter de ordem geral. Ou seja, todos são iguais perante a lei. Era aquilo que eu estava falando no início da nossa aula. Não tem um direito para mim, um direito para fulano, direito aqui para o meu diretor, né? Aqui eu, na minha Pop 100, o diretor está ali na BMW dele na frente, Heineken na mão, aí Blitz. Aí eu fico todo me tremendo na minha Pop 100. Digo, eita. Tomei agora ali um cálice de vinho, já mandar eu parar. Aí o meu diretor baixa aqui o vidro aqui do carrão dele, aqui, Heineken na mão. E aí, meu prezado? Opa, é o diretor ali. Pode passar, meu patrão. Direito para ir foi um. Aí chega eu aqui na minha Pop 100. Documento, você bebeu, cidadão? Não, eu tomei só um cálicezinho ali de vinho. Eu moro bem aqui, ó, na outra esquina. Pode descer, leva a moto dele aí, você vai ser preso agora. 30 anos de cadeia. Ixi, Maria, o direito para esse aqui já foi outro. Perceberam? Então, essa generalidade é dizer que há uma lei para todos nós e nós todos somos iguais perante a lei. Certo, senhoritos? Nós vamos agora para um breve intervalo, é rapidão, acho que são 3 minutos, né, meu diretor? E tempinho para a gente beber uma água e eu volto aí dando continuidade a essas características e anote, com certeza, questão de prova.